Oi, pessoal, tudo bem? Sou Natália Bittencourt, é um prazer imenso falar no evento de vocês. Muito obrigada pelo convite. E hoje eu vou conversar um pouco sobre avaliação no esporte. É um tema que me intriga e que eu estudo e pratico muito há mais de 16 anos. Então vai ser um prazer enorme dividir um pouquinho com vocês esses anos todos nessa jornada de avaliação fisioterapêutica. Vou compartilhar minha tela aqui para começar a apresentação. Bom, então o tema da minha aula é necessário avaliar para prevenir lesões no esporte? Eu fiz meu doutorado e me formei como fisioterapeuta na UFMG. Acabei de voltar de um pós-doutorado na Holanda, no Centro de Pesquisa do Comitê Olímpico Internacional. Atualmente estou como coordenadora da fisioterapia esportiva do Clube Atlético Mineiro, nas categorias de base. Sou professora do Centro Universitário UniBH e CEO responsável pelo aplicativo FAST. Além disso, eu trabalhei no Minas Tênis Clube por 15 anos, sendo que os últimos 5 eu trabalhei como coordenadora do departamento de fisioterapia. Então, eu vou dividir um pouquinho com vocês esses todos os anos de experiência na área de avaliação. Vale a pena também ressaltar que durante 3 edições do Congresso de Prevenção de Lesões do Comitê Olímpico Internacional, eu e a professora Luciana de Michelis apresentamos workshop sobre avaliação. Então, esse tema que eu vou falar para vocês passou por esse crivo internacional, né? Vale lembrar que nós somos as primeiras mulheres fisioterapeutas a apresentar esse tipo de workshop num congresso desse tamanho, né? No Congresso Olímpico. Fiz avaliação em mais de 6 mil atletas, né? Capacitei mais de 300 fisioterapeutas nesse processo de avaliação fisioterapêutica no esporte. Né? Tem uma parceria com o Clube Atlético Paranaense, fizemos avaliação na seleção para a Copa do Mundo, né? Utilizando o aplicativo FAST, e o meu pós-doutorado também fez análise de avaliações pré-temporadas para entender fatores e perfis de risco em atletas de futebol, e fiz 2 anos de consultoria no Palmeiras, e a gente teve resultados excelentes, como redução de 40% de lesões recidivas musculares. Né? Então, vamos entrar aqui um pouquinho no assunto específico do dia. Vale sempre lembrar, pessoal, que do ponto de vista de prevenção e atividade física, é importante ressaltar que a atividade física ela é um dos grandes artifícios que a gente tem para a prevenção das principais causas de morte no mundo, como infarto e AVC. Porque a gente sabe que os fatores de risco relacionados a essas doenças têm a ver com tabagismo, hipertensão, diabetes, obesidade, e a gente sabe que a atividade física, de fato, previne esses problemas. Entretanto, o efeito colateral da atividade física é a lesão musculoesquelética. Então, para vocês terem uma ideia, 40% dos corredores novatos apresentam lesão nas 8 primeiras semanas de treinamento, quando eles começam a fazer corrida. Esse é um dado alarmante e mostra para a gente a grande necessidade da gente implementar trabalhos de prevenção nesse grupo de atividade física e também no esporte, que a gente sabe que é um problema muito sério, tanto para clubes quanto do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de saúde, as lesões no esporte. Então, como que a gente faz para reduzir essas lesões? Internacionalmente, nacionalmente, a gente tem utilizado a sequência de prevenção. O primeiro passo, portanto, é monitorar a ocorrência da severidade dessas lesões. Então, eu saber e registrar quais são as lesões comuns no grupo que eu estiver analisando, seja corredor, crossfit, futebol, enfim. É importante eu entender qual é a lesão mais comum. Depois, fazer uma avaliação para entender a etiologia e saber quais são os mecanismos principais. O terceiro, introduzir medidas preventivas. E o quarto, reavaliar para eu saber se teve redução da quantidade de lesões. Então, eu apliquei isso em diversos locais que eu trabalhei, exatamente para a gente conseguir ver a efetividade do trabalho preventivo. Para vocês terem uma ideia, e obviamente o que eu estou querendo discutir aqui é fazer um brainstorm do processo de que vale a pena a gente fazer uma avaliação, gastar tempo avaliando os atletas, ou a gente pode fazer treinos e trabalhos preventivos vacina, que é o que a gente chama quando a gente coloca os mesmos exercícios de forma igual para todos os atletas. O que a literatura traz para a gente em relação a essa temática? O FIFA 11 Plus, que talvez é o treinamento preventivo, né, o programa preventivo vacina mais conhecido no mundo, porque já tem vários estudos em relação aos resultados desse trabalho, né, do FIFA 11 Plus.
A última meta-análise publicada em 2017 mostrou uma redução média de 39% das lesões gerais no futebol. Então, esse é um dado muito importante, ou seja, o FIFA Eleven Plus, que é feito para o futebol, ele tem uma redução de 40% das lesões. Já para lesões de LCA, que são lesões muito graves, né, o atleta fica praticamente um ano sem jogar, 53% das lesões elas podem ser prevenidas fazendo exercícios específicos. Né? E isso uma meta-análise com 13 mil atletas. Né? Então, uma informação muito importante e que pode nos ajudar a reduzir a quantidade de lesões de LCA no esporte, principalmente no futebol feminino, que tem uma incidência relativamente importante. Entretanto, existem alguns estudos que mostram que trabalhos de prevenção vacina, que é intervenções gerais, também não surtem efeito. Então, a literatura é um pouco contraditória em relação a esse tipo de informação. Então, para vocês terem uma ideia, programa de pré-condicionamento, simples saltos para poder explicar às pessoas, para melhorar um pouco esse gestual da corrida, não reduziu lesões em corredores novatos. Né? O grupo não teve diferença, foram 15% de lesão e 16% de lesões nos grupos. Não houve também efeito preventivo no grupo de novatos, com aumento gradual da carga, que eles colocam como sendo 10%, a regra dos 10%, que é você aumentar 10% a quantidade de quilômetros que você corre por semana, de um treinamento usual. Então, não teve diferença entre grupos. Então, aqui eu estou mostrando para vocês 2 pontos da literatura que mostram que exercícios vacina podem sim ser efetivos, mas por outro lado, algumas intervenções também vacinas, que é regular a carga, que é ensinar as pessoas a correrem, também não tiveram efeitos preventivos. Então, eu vou trazer a partir dessa lógica, como que a gente vem trabalhando a partir do entendimento de avaliação fisioterapêutica, do papel da avaliação e do potencial de prevenção que a gente tem a partir desse tipo de intervenção. Lembrando também que há hoje uma mudança importante no entendimento das lesões no esporte. Né? Antigamente, o fator de risco que a gente utilizava para poder fazer um trabalho preventivo, ele era visto de forma unidirecional e isolada, né? E principalmente de linear, que é essa primeira figura aqui. Ou seja, antigamente pensava-se que diminuição da força levava a uma lesão. E a gente sabe hoje que não é isso, que na verdade é uma interação entre diferentes componentes do sistema músculo-esquelético que podem levar a uma lesão. Ou seja, o nosso objetivo hoje nos estudos não é achar o fator de risco, mas achar o perfil de risco relacionado com uma lesão específica para aquele grupo de atletas ou para aquele atleta de forma individual. Então, se vocês podem observar aqui, a rede de determinantes, né, que foi um termo publicado no artigo de minha autoria, né, sobre orientação do professor Sérgio Fonseca, que é o estudo que a gente preconizou e sugeriu a análise de sistemas complexos para entender as lesões no esporte. Então, aqui a gente, na rede de determinantes, para lesão muscular, por exemplo, essa é uma rede hipotética, porque a gente precisa desenvolver mais estudos para encontrar as redes. A fadiga, a lesão prévia e problemas de força podem estar relacionados, são os componentes mais importantes aí para uma lesão muscular. Entretanto, outros fatores também são importantes, como movimento eficiente, mobilidade articular, nível de estresse, né? Então, esse entendimento da composição de fatores e dessa combinação multinível é fundamental para a gente melhorar as nossas intervenções de prevenção. Então, não podia deixar de falar sobre a rede de determinantes. Do ponto de vista específico da avaliação e por que o fisioterapeuta precisa fazer avaliação no esporte e em pessoas que fazem atividade física, é muito importante a gente ter uma visão diferente e inovadora da fisioterapia. É claro que a gente quer prevenir lesões, sim, então eu estou colocando aqui 2 construtos diferentes do ponto de vista do papel do fisioterapeuta no esporte. Então, a gente, claro, que com a avaliação, a gente faz uma estratificação do grupo de risco desses atletas, a gente pode escolher melhor os exercícios, educar o atleta no momento dessa avaliação e, principalmente, entender o perfil do sistema músculo-esquelético que pode estar relacionado com essas lesões.
E é claro que a gente também tem que ter uma visão interessante, que é aumentar a tolerância à carga. Né? Uma vez que eu identifico fatores da cadeia cinética que vão aumentar essa capacidade de receber carga, eu vou conseguir integrar melhor com a preparação física, adequar essa individualidade biológica para principalmente ver o passado, porque muitas vezes, quando o atleta tem uma lesão, já teve uma lesão, desculpa, ele pode ter disfunções relacionadas a essas lesões prévias. Então, é uma forma da gente identificar o que ficou no passado aí desse sistema que ainda não foi ajustado com intervenções específicas para esse atleta. E aí, uma das coisas que eu gosto muito de colocar, né, por que não a gente ter um hemograma, né, do sistema músculo-esquelético dos nossos atletas? Né? Assim como a medicina tem um hemograma, né, a gente precisa ter um perfil músculo-esquelético dos nossos atletas, para padronizar a linguagem entre os profissionais, melhorar a comunicação, principalmente ações cooperativas entre instituições, como, por exemplo, seleções e clubes, e principalmente essa última frase que é tão importante. A gente só consegue gerenciar aquilo que a gente mensura. Então, enquanto fisioterapeutas, a gente precisa ter valores quantitativos, entender valores de referência, para a gente saber como que o meu atleta está do ponto de vista de tolerância à carga, de distribuição de energia mecânica nesse sistema. E aí, um paralelo que eu gosto muito de fazer em relação ao como que a fisioterapia mudou ao longo dos anos, no passado a gente tinha um vínculo muito forte com o modelo biomédico, e hoje não mais, né? A gente usa o modelo biopsicossocial para guiar as nossas práticas. Antes a gente usava muitos testes especiais e era focado em sintomas. Hoje a gente tem um raciocínio clínico muito mais voltado para capacidade e demanda, né? Ou seja, eu entender o que meu atleta precisa fazer e qual é a capacidade do meu sistema para adequar aquela demanda. Né? Antes a gente olhava variáveis inespecíficas, fazendo avaliações posturais por muito tempo, né? Mais de meia hora, procurando fatores que não são necessários, né? Não são relevantes. Hoje a gente já foca o nosso olhar em cima das variáveis relevantes, o que é que vai desencadear uma lesão ou que vai alterar a capacidade de transferência de energia mecânica. E principalmente hoje a gente lida com evidências científicas, porque a gente consegue ter, apesar de algumas situações de conflito, a gente já consegue ter um arcabouço científico que nos ajuda a escolher melhor os testes e principalmente as variáveis que vão nos ajudar nesse raciocínio de prevenção de lesões. Então, do ponto de vista biomecânico, né, já que nós estamos falando de variáveis relevantes, é muito importante a gente ter claro que o esporte ele leva a estresse fisiológico e a estresse biomecânico. Né? O estresse fisiológico ele vai estar caracterizado por uma demanda cardiovascular, por uma taxa de percepção, né, do esforço. Em relação ao estresse biomecânico, a gente vai precisar de ter muito claro que os músculos, as articulações e os tendões, eles recebem uma carga relacionada à aceleração e desaceleração. E esses dois universos diferentes, eles se adaptam com respostas também diferentes. Ou seja, normalmente as adaptações biomecânicas, elas tendem a ter uma resposta mais lenta em relação às fisiológicas. Então, é claro que é importante a gente ter isso na nossa cabeça, porque muitas vezes o atleta ele se recupera do ponto de vista fisiológico, entretanto, os componentes biomecânicos, como tendões, músculos e articulações, ainda estão no processo de adaptação. Então, isso no esporte hoje é a grande questão, como identificar que essas estruturas biomecânicas estão sendo sobrecarregadas. Né? E uma das coisas que podem ser usadas é a termografia, é a percepção de esforço, né? É a queixa de dolorimento nas regiões mais nobres do corpo, como musculatura ou até mesmo tendões, né? E a gente precisa ter atenção para esses processos distintos. Então, o nosso papel enquanto fisioterapeutas é ajudar os atletas e os técnicos a conseguir essa maior robustez do sistema músculo-esquelético, ou seja, identificar fatores relevantes do sistema músculo-esquelético e suas interações relacionadas à demanda do esporte. E aqui só para, né, um exemplo simples aqui de como que a fisioterapia pode trabalhar muito mais do que só
a parte curativa, né? Do ponto de vista da fisioterapia, a gente pode trabalhar com prevenção, monitoramento e recovery. E principalmente ter como foco o nosso cliente ou o nosso atleta, e eu preciso entender todos esses componentes que estão por detrás dele, a demanda da atividade, a capacidade do sistema, quais intervenções eu vou implementar e assim também, é claro, as lesões comuns. E para isso eu preciso fazer avaliação. Então, entendendo esse raciocínio de clínico de capacidade de demanda, ela vai muito de encontro com a definição de lesão, né? A última definição atualizada pelo Comitê Olímpico Internacional, ela fala o seguinte, que a lesão tecidual é devido à participação no esporte, sim, e que ela é resultado da transferência rápida ou repetitiva de energia cinética no meu corpo. Então, olha que interessante. A minha capacidade, portanto, vai ser como que o meu sistema consegue gerar, absorver, transmitir essa energia mecânica no meu tecido e na minha cadeia cinética, e a demanda vai ser exatamente esse fluxo de energia mecânica que a gente tem, né? Que vai ser proveniente do esporte ou da atividade que a pessoa está executando. Então, é muito interessante a gente ter isso muito claro para tomar a decisão de qual é o teste que eu vou utilizar, qual a variável que é relevante para aquele determinado esporte. Então, aqui é um vídeo muito interessante que eu gosto sempre de mostrar nas minhas aulas, porque a gente consegue visualizar a energia mecânica nos tecidos. Então, esse fluxo de energia mecânica no meu sistema músculo-esquelético, ele é fundamental para absorver as energias, né, a força de impacto e principalmente para gerar também força contra o solo. Então, é fundamental a gente ter muito claro em toda atividade que o nosso atleta fizer, a gente tinha que ter esse olhar de raio-x para a gente entender esse fluxo de energia quando o atleta está fazendo uma atividade física, né? Então, eu gosto muito de visualizar esse processo para não ficar algo muito abstrato. E aqui é um exemplo bem específico, né, que eu gosto muito de colocar, que são as disfunções decorrentes de lesões prévias, como, por exemplo, uma entorse de tornozelo. Eu coloquei aqui como sendo uma cascata biomecânica a partir de uma entorse, que é a lesão mais comum no esporte e muitas vezes maltratada ou não tratada, porque as pessoas e os atletas subestimam esse tipo de lesão. Então, normalmente você tem uma diminuição da DM de dorsiflexão relacionada com essa entorse de tornozelo, que vai restringir a capacidade e a habilidade de eu passar a perna para frente quando eu tiver que andar ou quando eu tiver que fazer um agachamento, que é uma atividade básica de todas as outras demandas que a gente tem no esporte. Como consequência de uma limitação de ADM de dorse, eu posso ter um valgismo dinâmico do joelho, eu posso ter um aumento da pronação, uma queda rígida, né, uma aterrissagem rígida e principalmente sobrecarga no tendão de Aquiles. Então, olha o efeito terrível que existe por uma pequena variável que pode estar alterada devido a uma lesão prévia, né? Então, é fundamental a gente, com certeza, avaliar esse tipo de disfunção nos nossos pacientes. E aqui é só um exemplo de como que essa interação entre capacidade e demanda é tão importante. Esse estudo feito por pesquisadores dinamarqueses mostrou que atletas de handebol tiveram lesão e dor no ombro quando eles tiveram uma fraqueza dos rotadores laterais, né, da glenomeral, em associação com uma disfunção escapular, mas apenas quando a carga de treino teve um aumento de 20% a 60%. Ou seja, não é qualquer disfunção do sistema músculo-esquelético que vai levar a uma lesão e que isso vai depender da quantidade de demanda que eu imponho no meu sistema, né? Então, se eu coloco uma demanda altíssima, por exemplo, acima de 60%, aqueles atletas lesionaram independente do que o sistema tinha. Ao passo que, se eu aumento apenas 20% da carga de treino, não tem um impacto suficiente para esse atleta, né? E que esse meio do caminho de 20% a 60% depende da minha capacidade do meu sistema e de fatores específicos, não é de qualquer variável, e sim essas duas que foram avaliadas por esses pesquisadores. Esse é um estudo que eu gosto muito, porque ele exemplifica essa relação entre capacidade e demanda. E aí, do ponto de vista muito específico e prático, né, normalmente a grande dúvida dos fisioterapeutas é quais testes eu devo escolher para fazer no meu atleta, no meu paciente? Essa é uma pergunta aparentemente simples, mas ela é difícil, porque ela vai depender de quanto tempo você tem para avaliar, qual é o esporte que você está lidando e quais são as lesões mais comuns. Aqui eu coloquei aqui alguns exemplos de testes que existem no aplicativo FAST,
que é um aplicativo que foi desenvolvido exatamente para facilitar a vida do fisioterapeuta, porque ele já vai selecionar os testes específicos para cada esporte e, principalmente, vai te dar o relatório automatizado, sem você precisar tempo fazendo laudo. Então, voltando na nossa dúvida, né? Como que eu vou adequar essa tomada de decisão dos testes que eu vou escolher? Primeiro eu preciso pensar, são atletas jovens ou atletas adultos? São profissionais ou amadores? Eu preciso de muito recurso tecnológico ou não? Quanto tempo eu tenho para fazer a avaliação? Quantos fisioterapeutas vão me ajudar? Todas essas perguntas são relevantes na hora da gente definir e montar uma avaliação no esporte. E aqui eu coloquei 2 exemplos distintos, né? Se eu fizer uma avaliação de 30 minutos, eu vou usar mais ou menos 5 testes. Se eu tiver 1 hora para fazer, eu posso usar quase 10 testes, né? Quando eu tive avaliando o atleta Gabriel Jesus da seleção brasileira, eu fiz uma avaliação de quase que 1h30, um relatório muito detalhado. Agora, se eu estou avaliando 800 atletas em uma semana, como acontece no Minas, eu tenho que avaliar 3 testes, 5 testes no máximo, né? Então, esse tipo de contexto vai definir muito a tomada de decisão que eu preciso fazer na escolha dos testes. E aqui um exemplo que aconteceu com a gente no Minas, né, que a gente teve que tomar uma decisão de quais exercícios escolher para uma equipe de voleibol. Né? E aqui eu estou colocando para vocês a diferença entre a prevenção vacina e a prevenção específica para o grupo específico baseado na avaliação. Então, a gente tem uma alta taxa, né, incidência de tendinopatia patelar no esporte, né, no vôlei e no basquete, e a gente ficou na dúvida, né, o que fazer? Será que vale a pena usar o FIFA 11 Plus? E a gente viu que não, porque o FIFA 11 Plus foi desenvolvido para jogadores de futebol. E já existem evidências de que o FIFA 11 Plus ele não é efetivo para a redução da tendinopatia patelar em atletas que saltam. Né? Então, a partir daí, nós fizemos uma avaliação pré-temporada nesses atletas para entender o perfil do sistema músculo-esquelético deles, aplicar os exercícios a partir da avaliação, e aí nós tivemos um resultado excelente, que foi redução de 50% das tendinopatias patelares. Aqui é exatamente o exemplo que a gente teve, né? A gente fez um banner com a escolha dos exercícios que foi feito junto com o fisioterapeuta, o preparador físico e o técnico. Né? Então, vale a pena lembrar que o fisioterapeuta ele é um facilitador do processo e que todo mundo, vale a pena fazer todo mundo junto, né? A gente escolhe, portanto, os valores médios, a gente define a partir dos resultados e vê a referência daqueles testes e principalmente define qual vai ser o conjunto de exercícios que vão ser feitos. Aqui também é um exemplo de exercícios que foram feitos para natação e para o judô. Né? Esse é o fisioterapeuta Rafael, do Minas, né? Que foi desenvolvendo, a gente fez vídeos, né? Do banner a gente criou vídeos para facilitar e entregar isso para os atletas, para eles terem isso no WhatsApp de forma muito prática. Então, isso foi um trabalho muito, muito importante que a gente deixou como legado no Minas Tênis. E aqui, mostrando para vocês que a partir do momento que você faz uma avaliação padronizada, é importante a gente ter um relatório muito fácil de visualizar, né? Então, o FAST, ele promove isso, porque a partir da avaliação, ele já mostra de forma automática os resultados que o paciente teve, comparando com a literatura, então ele é baseado em evidência também, né? E principalmente com essas cores, né? Então, se eu vejo que eu tenho um resultado vermelho, eu já sei que eu preciso atacar aquele teste específico com aquele exercício voltado para o que o paciente precisa. E o que a gente desenvolveu também dentro do FAST é algo inédito, porque a gente fez um algoritmo de forma inédita, baseado nos resultados dos testes, nas lesões prévias e na quantidade de demanda que esse atleta faz. Então, a partir de todos esses dados, a gente fez um algoritmo, portanto, que ele dá essa probabilidade de ter lesão. Então, se a cor desse termômetro que vocês estão vendo aqui está mais para o laranja ou para o vermelho, significa que essa pessoa tem um risco aumentado de ter lesão. Se tiver mais para o verdinho, a gente sabe que o risco é reduzido. Né? Então, eu gosto muito de ter esses 2 tipos de informação, porque uma informação de conclusão, né, de alerta, a outra informação eu vou usar para escolher quais exercícios o meu paciente precisa fazer. E aí, né, obviamente, queria compartilhar
de uma forma muito feliz, né? Porque o FAST hoje ele é incubado pela Eretz Bio, né? Que é uma incubadora de startups do Hospital Albert Einstein. A gente tem feito uma parceria muito interessante, os fisioterapeutas estão usando, né? E o nosso propósito, enquanto FAST, é incorporar a ciência e a tecnologia na avaliação da fisioterapia para contribuir para melhorar a efetividade das ações de prevenção e reabilitação das queixas musculoesqueléticas. Né? Então, quem ainda não baixou o FAST, ele é de graça, dá para baixar, e vocês conseguem explorar o aplicativo também para cada vez que a gente possa melhorar, né, essa ciência que está na palma da mão do fisioterapeuta. Gente, a minha explanação fica por aqui, né? Gostaria muito, né, de agradecer a todos e mostrar também os nossos resultados, né? Ficou aqui por último para mostrar para vocês que a gente conseguiu no Minas reduzir 45% dos dias de afastamento das lesões, a gente reduziu 20% das lesões de forma geral nos atletas jovens, ganhamos um prêmio nacional por causa desses resultados. E no Palmeiras, a gente também conseguiu reduzir 659 dias de afastamento e 37% das lesões nos atletas jovens de futebol. Inclusive, alguns colegas usam o próprio aplicativo também para fazer trabalhos com o pessoal de CrossFit, como, por exemplo, esse projeto de assimetria zero, que é melhorar a dorsiflexão em praticantes de CrossFit. Eles usam isso em academias, né? Então, como mensagem final, né? Hoje o que a gente tem feito é basicamente sempre usar a avaliação da fisioterapia para guiar o processo preventivo, né? Porque cada grupo de atletas, cada grupo de pacientes tem uma demanda e uma capacidade diferente do sistema, então uma questão de ajustar quantos testes você vai fazer, mas pelo menos alguma informação do sistema musculoesquelético é importante a gente ter daquele grupo, e principalmente a gente otimizar essa informação para os nossos pacientes, né? Utilizando a tecnologia e de forma inovadora para a gente entrar de fato na fisioterapia 4.0, né? Essa pandemia veio exatamente para mostrar para a gente que dá para usar inovação e tecnologia na fisioterapia, sim, né? E no mundo, né? De forma geral, todo mundo usando a tecnologia a seu favor. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição. Aqui estão meus contatos, né? Meu e-mail, e vocês podem me achar também no Instagram. E fico à disposição e tenho um excelente evento. Fico muito feliz em participar e parabéns. Um grande abraço para todos.